entendendo o que é viver pela fé. Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 1, verso 17, Nova Versão Internacional. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, filhos amados do Senhor, selados com o Santo Espírito da promessa, igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, perfeitos em Cristo. Graças a Deus. Meus amados, hoje eu quero falar e reavivar esse assunto. Obviamente já falamos disso em outras oportunidades, mas nós estamos, nas últimas semanas relembrando alguns assuntos, trazendo à tona alguns pontos importantes da graça, para reacender esses entendimentos. E esse entendimento de hoje é um deles, é importantíssimo, principalmente para quem está se achegando agora à graça. Aquelas pessoas que, pela misericórdia de Deus e para a honra e glória do Criador, estão alcançando o conhecimento deste Evangelho perfeito. É muito importante para essas pessoas novatas em graça entenderem o que é viver pela fé de verdade. Nós vimos aqui no primeiro versículo que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Fora do Evangelho, e quando eu falo Evangelho, obviamente eu me refiro ao Evangelho da graça de Deus, não a outro Evangelho. Fora desse Evangelho não existe o entendimento da justiça de Deus. E aí as pessoas ficam querendo estabelecer a sua própria justiça. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, Escrevendo na carta aos Romanos mesmo, ele fala sobre os israelitas. Ele diz, olha, os israelitas até têm zelo por Deus, mas o zelo deles é sem entendimento. E por não terem entendimento, então, eles viviam tentando estabelecer a justiça deles. Mas, irmão Cristiano, como assim? Como assim eles tentavam estabelecer a justiça deles? O que isso significa? Significa que eles tentavam ser justos por meio das obras religiosas. No caso, mais especificamente, as obras da lei. Eles ficavam tentando estabelecer a própria justiça para eles. Por quê? Porque não haviam entendido, não havia sido revelada a justiça de Deus, que é só pelo Evangelho. E Paulo até diz, olha, puxa, gostaria muito que os israelitas fossem salvos, do ponto de vista do entendimento, salvação da mente, para que eles pudessem assumir a justiça de Deus. Porque sem o Evangelho, a justiça de Deus, que é Cristo, no caso eu vou colocar no passado, porque a justiça já foi estabelecida. Então a justiça foi Cristo. Note, eu estou colocando no passado por causa disso, Eu digo foi porque já foi estabelecido. Recentemente, aliás, nós estudamos sobre isto. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse estudo sobre a justiça de Deus, sobre a justificação, sobre o fato de nós que nascemos depois da obra consumada já termos nascido justos. Só vive essa justiça do Senhor, a justiça de Deus, que foi Cristo, quem conhece o Evangelho da graça. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. E aí o que acontece? O que redunda isso? Que o justo viva pela fé. Mas que fé? A fé desse justo, que ele quis ter por livre-arbítrio? Não, a fé de Jesus. Nesse estudo que vai estar na descrição do vídeo aí, que fala da justiça de Deus, que nós já nascemos justos, nesse estudo nós trazemos um conceito muito interessante, que não é a fé em Jesus, como está escrito, na maioria das versões aí em português, está escrito a fé em Jesus. E não é, a tradução é a fé de Jesus. Porque a justiça foi estabelecida pelo que Jesus fez, pela fidelidade de Jesus, que foi uma consequência da fé de Abraão. Abraão teve fé, mesmo porque ele era filho de Deus, obviamente. Abraão pertencia à salvação, claro. Então ele tinha o dom da fé e ele creu, isso lhe foi imputado como justiça, e essa fé de Abraão veio a ser a fé de Jesus.
E é interessante que no texto em grego, a palavra fé, ela significa tanto fé mesmo como fidelidade. Então, a fé / fidelidade de Jesus é que estabeleceu a justiça e trouxe, então, a justificação para aqueles que estavam antes da cruz, né, debaixo do pecado, que nasceram, na verdade, né, antes da cruz, debaixo do pecado, e permitiu com que nós nascêssemos justos. Nós que já nascemos depois da graça consumada, depois da cruz, depois do ano 70, enfim, já nascemos justos. Por quê? Porque foi a fé de Jesus que tornou isso possível. Então, quando diz o justo viverá pela fé, apontando para nós, filhos de Deus, que somos justos em Cristo, é que nós vivemos pela fé de Cristo. A nossa fé, amados, é a consequência da fé de Cristo. Porque a minha fé, porque você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, nós não temos fé? Gente, obviamente temos, mas a nossa fé é uma consequência. Entende? A nossa fé, primeiro que ela não é nossa, é o dom de Deus. É Deus que nos deu o dom da fé. Entende? Não foi eu que decidi ter fé. Não, eu nasci filho de Deus, assim como você também, né? Nós nascemos filhos do Senhor e já nascemos capacitados pelo dom da fé. Entende? Não foi eu que decidi ter a fé. E aí, no caso aqui do Evangelho, quando nós ouvimos o Evangelho verdadeiro, a fé veio, né? Como diz a palavra, a fé vem por ouvir. O dom da fé já nasceu conosco, né? Nós já nascemos completos, perfeitos em Cristo, o nosso espírito pleno, e o dom da fé, obviamente, estava lá. Nós só cremos em Deus porque tínhamos de antemão o dom da fé. E aí a fé veio. Eu sempre chamo a atenção para esse ponto interessante de que a palavra vir, no caso, né? A fé veio. Em algumas versões em português aparece assim, e a fé é por ouvir, ou veio por ouvir, veio de dentro para fora. O conceito na palavra no grego é esse. É interessante, né? A fé que vem de dentro para fora. Algo que vem de dentro para fora. No caso, a fé que estava no Espírito, ao ouvirmos a palavra, ela veio para fora, entre aspas, ou seja, para o nosso entendimento. É maravilhoso esse conceito. Então, tudo isso foi um mover de Deus. A fé, o dom da fé que Deus nos deu, como consequência de sermos os seus filhos. E nós que somos justos pelo que Cristo fez, vivemos pela fé de Cristo. A fé de Jesus. O que ele fez, nós vivemos por isso. E só no Evangelho, como nós vimos no primeiro versículo, essa justiça é revelada. Sem a revelação da graça, não há o entendimento dessa justiça. Tá? Então, amados, o que é viver pela fé? Vamos lá, vamos caminhar nesse conhecimento. Vejam só, existem dois conceitos de se viver pela fé. O primeiro conceito que eu vou tratar aqui, ele é válido, tá? Ele é bem válido. Só que ele é explorado no meio do sistema religioso de maneira, eu diria, bem errônea. Tá? Por quê? Porque no sistema religioso há uma insistência naquela visão que eu costumo chamar de motivacionismo. As pessoas vão frequentar essas chamadas igrejas, né, as denominações, seja qual for o segmento, né, não importa, a maioria trabalha com essa questão da motivação. Então a pessoa vai ali para ser motivada. É só aquela coisa de fé, conquistar bens materiais e ser abençoado, mas abençoado no sentido material, tá? Não no sentido genuíno do evangelho, que é ser abençoado com todas as bênçãos espirituais. As bênçãos materiais, elas são uma consequência. Elas podem se manifestar ou não. Independentemente disso, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Mas no meio religioso, em especial, naquelas chamadas denominações da teologia da prosperidade, que é uma teologia nojenta, é uma visão imunda, sabe, que mistura as coisas de Deus com essa visão materialista, né? É uma fé materialista. Então, a maioria aí hoje trabalha com isso. Né? Então, é a teologia da prosperidade, como eu falei, uma visão nefasta, horrível, mas a maioria está envolvida com isso aí.
e mistura então isso de conquista material, disso, daquilo, com uma motivação. Então a pessoa vai lá se reunir porque ela quer ser motivada, ela vai ouvir uma palavra do pastor, né? E ele vai dizer, não, porque você vai conquistar, porque você é de Deus, você vai alcançar, porque você vai, sabe? E aí entra aquela coisa toda, vai conquistar o seu carro novo, e aquela bênção, e aquele sonho. Olha, não que seja errado você sonhar, você querer conquistar coisas materiais, não é necessariamente errado. Só que a nossa vida com Deus, amados, não tem que estar baseado nisso. O grande problema dessa visão é esse. É fundamentar a sua vida nisso, em conquistas materiais. Esse pensamento materialista de conquista, só bênção, bênção, bênção. E se você, por acaso, passa por um momento difícil na vida, é porque você não está abençoado, porque Deus está pesando a mão, porque você não está sendo fiel, porque você não está tendo uma fé suficiente. É sempre a culpa da pessoa, né? Eles dizem, vem aqui, faz a campanha que vocês vão conquistar, etc. Aí a pessoa faz a tal campanha, não consegue nada. Ah, não consegui, pastor. Ah, você não teve fé suficiente, irmão. Tem que jejuar mais, tem que subir um monte, tem que sacrificar, passa um óleo, vem em jejum para a campanha. Ele coloca sempre nas costas das pessoas, né? O peso de elas não terem conquistado nada por meio de campanhas. E as pessoas vão se envolvendo com isso aí, porque no fundo as pessoas querem isso. Motivação, conquista material. E a vida com Deus não é isso. Tá? Veja bem, não é errado eu vir aqui, por exemplo, trazer uma palavra para vocês de motivação. Evidentemente isso não é errado, queridos. Eu posso trazer, baseado na palavra, uma motivação para a tua vida. Amém, isso é positivo. Mas veja, você não pode viver disso. Até porque, se nós pararmos para pensar, ninguém precisa frequentar a igreja para ser motivado. Você pode ir, por exemplo, numa palestra de um coach da vida, né? Não está na moda isso aí agora? Um coach motivador. Ah, o coach fulano de tal vai fazer uma palestra ali. É só você ir na palestra do coach. Sabe? Pode comprar um livro de autoajuda. Não acho errado, não. Você quer ler um livro de autoajuda? Leia, e daí? Né? Ou seja, você não precisa necessariamente ser de uma igreja para você ser motivado. Entende? Mas por que o sistema trabalha muito isso? Repito, porque isso atrai as pessoas. As pessoas passam por problemas na vida porque todo mundo passa, isso é normal, entende? E aí ela busca uma motivação para viver, ela não busca o evangelho. Ela não quer Deus, entende? Pelo que Deus é. Ela quer Deus pelo que Deus tem, pelo que Deus pode proporcioná-la. Vocês estão percebendo a questão? O problema maior da teologia da prosperidade e dessas igrejas motivacionistas é isso. Que as pessoas ficam indo lá, não têm o coração de adorar a Deus. A adoração é uma consequência, ele está ali. Ela está ali, ela canta e tal. E está debaixo da lei, de obras da lei disfarçadas de obras da graça, né? Então está debaixo de maldição, é tudo uma desgraça só. A verdade é essa. E fica ali atrás de motivação. Veja, amado, viver pela fé tem um aspecto, sim, de motivação, de conquista, de você crer e alcançar objetivos, vencer circunstâncias? Sim, amado. Como eu disse no início, essa é uma visão válida, mas ela não pode suplantar a principal visão de que é viver pela fé. Nós já vamos chegar lá. Então, observe aqui esse primeiro aspecto do que é viver pela fé. 2 Coríntios 5, versículo 7, um exemplo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O que vemos aqui é o quê? São as circunstâncias. Né? É o que a vida oferece, os obstáculos, as batalhas do dia a dia, é o que nós vemos. E Paulo está dizendo, olha, nós não andamos por isso que nós vemos. Nós andamos pela fé. Então, isso é uma palavra, eu diria que é até uma palavra, sim, de motivação. Porque não importa a circunstância, você é filho de Deus. Não importa a circunstância, você é um abençoado, uma abençoada. Estão percebendo? Não importa se está vivendo um momento difícil, um momento feliz. Nada pode separar você do amor de Deus. Não foi o que Paulo falou? O Paulo citou diversas circunstâncias difíceis, né? Escrevendo ali na carta aos Romanos, no capítulo 8. Paulo falou de diversas situações difíceis e ele falou, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem o que está por vir.
Sabe? Nada. Ele fala, diversas situações, nós somos, apesar dessas coisas, mais do que vencedores. Não foi o que Paulo falou? Essa é uma palavra de motivação? Com certeza é. Então, sim, viver por fé tem esse aspecto de você olhar além da circunstância. Há uma batalha na sua frente, mas você não anda pelo que você está vendo, você anda por fé. Então a sua fé, o seu crer, te leva a ter forças para enfrentar, para suplantar uma circunstância. Isso é positivo e é válido. Aliás, esse aspecto da fé, que é esse aspecto no sentido de crer, de conquistar, nós vemos no capítulo 11, por exemplo, da carta aos Hebreus, ali há um relato, né, de diversos personagens, né? Ali o texto apresenta diversos personagens do Antigo Pacto, olha só, que tiveram uma fé ativada. Obviamente não era uma mesma fé no sentido do Novo Pacto, mas era uma fé, um tipo de fé, uma fé de conquista, de alcançar objetivos. E aí nós vemos ali um relato de diversos personagens, né, que alcançaram objetivos. Veja, eles não alcançaram a promessa. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, está muito claro ali, eles não alcançaram a promessa, porque eles não viveram a manifestação de Cristo, do Messias, né? Eles não viram a lei ser cumprida por Cristo, o estabelecimento da graça, eles não viveram aquela transição, as pessoas do Antigo Pacto, né? Aqueles irmãos, aqueles personagens maravilhosos, que conquistaram muitas coisas pela fé. Eles não viveram a promessa, mas pela fé eles conquistaram muitas coisas. Então esse aspecto é positivo, até porque sem fé, como diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Percebe? Olha só, Hebreus capítulo 11, vamos ler apenas o versículo 1 e depois o 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Percebe? A fé é a prova do que não se vê. É o firme fundamento dos filhos de Deus. Então, nessa questão de você ter uma fé para conquistar, para alcançar objetivos, como esses personagens aqui do contexto, né, do Antigo Pacto, que alcançaram coisas extraordinárias, vitórias tremendas pela fé, isso é válido hoje, irmão cristiano, Nova Aliança? Claro que é. Viver pela fé, isso também. Você crer, você ter uma fé que te leva a conquistar, a vencer, a não olhar circunstâncias. Isso é muito positivo. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como, amado. A fé é o princípio de tudo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, o Filho de Deus, obviamente, creia que ele existe. Esse é o primeiro ponto, né? Obviamente. Não tem como você ter uma vida com Deus se você não crê que ele existe. Então, o Filho de Deus, o eleito dele, necessariamente tem que crer que ele existe e que ele é galardoador. Observe bem, dos que o buscam. Esse aspecto da fé é muito importante. Nós temos que exercitar isso. Sabe, viver por fé, não por vista, né? Essa fé que é o firme fundamento. Amado, a nossa fé pode trazer manifestações tremendas. Olha, a única coisa, no meu modo de entender, tá, que pode impedir a manifestação de algo que você creu, que você confessou, etc., a única coisa é a vontade de Deus. Eu penso dessa maneira. A vontade de Deus pode impedir. Por quê? Porque há coisas que Deus simplesmente não quer, não permite, etc. Entende? A vontade do Senhor, amados, ela é soberana sobre tudo. Agora, fora isso, a fé não tem limites. O único limite, repito, é a vontade de Deus. Se não houvesse impedimento, a sua fé pode manifestar qualquer coisa. E aí você consegue vencer o que você vê. Né? Andamos por fé, não pelo que vemos. Então a fé tem essa capacidade de nos fazer enxergar além, porque ela é o firme fundamento. Entende? Você pode não ver, mas você crê e você confessa aquilo que Paulo falou, que o próprio Davi falou, o salmista, né? Crê, por isso falei. Então a fé é isso, ela manifesta na sua boca o que você crê. Entende? Então você crê, você chama a existência, você ora a Deus. Existem maneiras, né? Existe a confissão,
né? Cri, por isso falei, a palavra ensina a nós apresentarmos a Deus os nossos pedidos, né? Está escrito lá na carta aos Filipenses: apresentem a Deus os seus pedidos pela oração e súplica com ações de graças. Ou seja, tudo isso são movimentos de fé. E nós, então, conseguimos viver nesse mundo material, enfrentando circunstâncias e vencendo batalhas pela fé. Então, esse primeiro aspecto ele é válido, sim. Nós temos que viver esse aspecto da fé. Mas veja, repito, a sua vida não tem que estar baseada nisso. Entende? A sua vida com Deus não tem que estar baseada nisso. Conquistar, bem material. Não, isso é sistema religioso. As conquistas do mundo material, elas são bênçãos de Deus que se manifestam? Eu creio que sim. Mas elas são consequência da sua vida com Deus. Elas não têm que ser a causa da sua vida. Percebe? Então, o viver pela fé, ele é mais do que isso. Entende? É mais do que essa coisa de conquista, de etc., como nós vimos. O principal aspecto de se viver pela fé é você viver longe das obras da lei, ou seja, da religião judaica e de qualquer que seja a religião. Quando a pessoa vive e é guiada pela fé, meu amado, ela não se envolve com religiosidades, ela não se envolve com cerimonialismos, ela não frequenta templos de pedra, ela está livre disso. Porque toda essa visão de obras da lei, disfarçadas de obras da graça, é aquilo que nós falamos recentemente, né? Recentemente nós estudamos sobre as obras da lei, e existem dois grupos, né? Aqueles que vivem a lei abertamente, não de maneira velada. Eles vivem mesmo, dizem que tem que cumprir a lei e cumprem não só os 10 mandamentos, inclusive a observância dos sábados, mas também até aqueles detalhes de não comer carne de porco, de não usar certo tipo de roupa, etc, etc, etc. Então existem essas pessoas que vivem literalmente na lei, nas obras da lei, né, cumprindo os mandamentos e tudo mais. E existem aqueles que dizem que estão na graça, mas estão debaixo da lei porque vivem com obras disfarçadas de obras da graça. Os jejuns, Santa Ceia, e o sacrifício corporal, né, o duro trato do corpo, e por aí vai. Então, essas pessoas, meus amados, elas não vivem pela fé. Porque a fé, que é a fé de Abraão, que veio a ser a fé de Jesus, né, nos libertou, no caso, libertou aquele povo, né, que estava ali debaixo da lei, que estava ali que nasceu antes da cruz, a igreja primitiva. Eles foram libertos. E nós já nascemos livres de tudo isso aí. Por quê? Porque Jesus veio substituir. A fé de Jesus substituiu a lei como guia. Então, esse é o principal aspecto de se viver pela fé. Amado, não adianta, você vai aí numa chamada igreja, numa congregação, você vai ouvir a motivação, né? E conquista para cá, é fé, andamos por fé, não por vista, você vai alcançar, porque isso, porque aquilo, você é um vencedor. Isso não adianta se você está envolvido com obras da lei. E a palavra de Deus deixa muito claro que as obras da lei, se você fizer uma, você é obrigado a fazer todas. Vejam bem, meus amados, eu quero abrir um parêntese e falar algo muito importante aqui. Cronologicamente, ninguém está debaixo da lei. Eu sempre faço essa ressalva. Porque alguém pode pensar assim, mas, irmão Cristiano, Jesus cumpriu a lei na cruz, né? E como nós estudamos aqui muitas vezes, no ano 70 a lei teve o seu fim no templo, né? Ou seja, a necessidade da lei terminou na cruz, só que a lei continuou sendo, né, praticada e vivida naquele templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Ali foi o fim definitivo da lei em suas obras, em suas práticas naquele templo. Nós vivemos depois desse período, obviamente, né? Então alguém vai dizer, nós não estamos debaixo da lei, irmão Cristiano. Nem as pessoas que estão na igreja, aí, nas chamadas igrejas, né, nas denominações, elas também não estão. Eu concordo. Eu repito, cronologicamente, ninguém está debaixo da lei. Só que, amado, a lei, ela tem, as obras da lei, né, a religiosidade, ela tem essa capacidade de prender as pessoas mentalmente. Então veja, nós estamos livres da lei no que tange ao tempo, porque ela já foi cumprida por Cristo, mas as pessoas estão mentalmente, observe isso, mentalmente debaixo da lei. Entende? Ela não está cronologicamente,
Mas a mente da pessoa, por causa da religião na qual ela está inserida, a mente dela está envolvida com as obras da lei. Por isso que ela tem, as pessoas que estão no meio do sistema, sejam essas que vivem deliberadamente na lei e defendem as obras da lei abertamente, sejam esses que dizem ou pensam viver na graça, não importa. Se cumpriu uma obra da lei, está obrigado a cumprir todos. Ninguém consegue cumprir, então está debaixo de maldição. Aqui, no entendimento. Por isso que as pessoas têm todo esse conceito de que eu sou pecador. Pergunta para qualquer um no sistema o que ele vai dizer. Meu irmão, você é pecador? Claro que eu sou. Ele tem até orgulho de falar que é pecador. Eu sou pecador, mas o Senhor me libertou. Mas eu tenho que continuar aqui firme, senão eu vou perder a salvação. Que lógica tem isso? Essa visão de que eu sou pecador é uma visão que vem do Antigo Pacto. Porque as pessoas eram pecadoras de fato antes da cruz. Depois da cruz, elas se tornaram pecadores perdoados. Porque eles foram perdoados, percebe? Vocês estão entendendo? Então, para alguém ser pecador, essa pessoa tem que ter nascido antes da cruz. Não é o caso de nenhum de nós, obviamente. Então, nós já nascemos novas criaturas, inclusive. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse estudo. Já nascemos novas criaturas. Muito interessante, tá? Já nascemos novas criaturas, para você entender. Aliás, eu vou deixar também sobre o pecado. Tá? Vou deixar na descrição do vídeo, na gravação, um estudo sobre sermos novas criaturas, já termos nascido, né, nesta condição, e também um estudo sobre o pecado, para quem não entendeu esse assunto, entender bem. Né? Então esse pensamento de que, sou pecador, sabe, vou perder a salvação, porque o Senhor pode pesar a mão e me amaldiçoar. Gente, maldição é antes da cruz. Essa visão de ser amaldiçoado, você percebe? Tudo isso vem do Antigo Pacto. Então, as pessoas estão mentalmente no Antigo Pacto. Essa necessidade de praticar cerimonialismos, de jejuar, de comer Santa Ceia, de fazer isso e aquilo, de frequentar templo. Veja, essa visão templária é do Antigo Pacto. No Antigo Pacto é que as pessoas ofereciam os seus sacrifícios no templo. As pessoas que estavam distantes, por exemplo, de Jerusalém, né, os judeus, eles oravam em direção ao templo. O templo era o centro, né, porque Deus se manifestava ali, né, na visão da religião judaica. Essa visão se estende até hoje, porque as pessoas acham que Deus se manifesta no templo delas, entre aspas. Entende? Eu vou lá buscar Deus no meu templo, porque Deus se manifesta ali. Essa visão vem lá do Antigo Pacto. Entende? Então, essa dependência da religião, essa visão de ser pecador, perder salvação, tem que cumprir cerimônia, tem que frequentar sinagoga, tem que fazer isso e aquilo, essa visão vem do Antigo Pacto. Então, quem está vivendo assim, amado, não está vivendo pela fé. Esse, repito, é o principal aspecto de se viver pela fé. É viver longe da religião, longe das obras da lei. Tá? Por quê? Porque a fé veio substituir a lei. Ou seja, Jesus se manifestou com a sua fé e a sua fidelidade. Ele cumpriu toda a obra. Né? Jesus foi fiel até o fim. Então, através dessa obra de Jesus, a fé dele substituiu a lei. Gálatas 3, 24 e 25. Nova versão também internacional. Assim, a lei foi o nosso tutor, olha só, até Cristo. A fronteira da lei foi Cristo. Cristo foi o fim da lei. A lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé de Cristo. É o que nós estudamos no estudo que eu vou deixar na descrição aí, esse estudo sobre a justiça, tá? Agora, porém, tendo chegado à fé, ou seja, Jesus chegou, porque a lei foi como um tutor até Cristo. Agora que Cristo se manifestou, ou seja, a fé chegou, já não estamos mais sob o controle do tutor. Perceberam? Compreenderam bem, né? A lei teve o seu valor? Teve, obviamente. Deus enviou a lei teve o seu valor, só que ela foi como tutora até Cristo. Cristo trouxe a fé dele, que era a fé de Abraão.
Por que eu digo isso, amados? Porque Jesus foi o descendente direto de Abraão. O Paulo explica isso, escrevendo aos Gálatas. O Paulo fala assim, olha, a promessa não fala de muitas descendências, mas fala de uma descendência. E Paulo diz, essa descendência é Cristo. O filho de Abraão lá, o Isaque, que foi inclusive levado para ser imolado, sacrificado, ele era um tipo de Cristo, uma figura de Cristo, porque o descendente de Abraão mesmo foi Cristo. É tremenda, essa visão é maravilhosa, né? Então a fé de Abraão que veio a ser a fé de Cristo. Fé / fidelidade de Cristo, que cumpriu toda a obra. E essa fé veio substituir a lei. Você acabou de ler comigo aqui. Então viver nessas obras de lei, ainda que você pense que está na graça, viver nessa religiosidade, por mais que você acredite, não, eu estou na graça, o meu líder disse que eu estou na graça. Irmão, você não está vivendo na fé. A fé de Jesus substituiu a lei como guia. As obras da lei não têm que ser praticadas. Percebem? Olha só que, amados, o apóstolo Paulo, ele teve um enfrentamento com Pedro, olha só. E com a circuncisão ali, mas principalmente com a pessoa de Pedro, porque Pedro tinha essa, pelo menos no início, né, ele tinha essa visão de que as pessoas tinham que cumprir a lei, as obras da lei. E Paulo chamou a atenção de Pedro, porque Paulo tinha essa visão. E Pedro, no fundo, também tinha. Olha, nós vivemos por fé. Como é que você pode obrigar alguém a viver em obras da lei? Isso não faz sentido. Ou é fé, ou é lei. Não pode misturar os conceitos. E é exatamente, aliás, o que acontece na religião hoje, chamada cristã. Eles misturam os conceitos. Antigo pacto com novo pacto. Lei com fé. Não pode misturar lei com fé. Entende? Não tem como. Ou é uma coisa ou é outra. É o que Paulo fala aqui. Olha só, vamos ler aqui Paulo relatando esse acontecimento. Paulo está escrevendo aos Gálatas, né? E ele relata esse acontecimento entre ele e Pedro ali. Capítulo 2 de Gálatas, versículos do 14 ao 21. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, Paulo aqui está se referindo aos da circuncisão, né? Do ministério da circuncisão. E Pedro era o cabeça ali, né? Então, quando eu vi que eles não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: ô Pedro, você é judeu, camarada, mas você vive como gentio e não como judeu. Ou seja, o Pedro mesmo não estava vivendo mais debaixo da lei. Olha que coisa. Porque viver como gentio é esse sentido, né? Não viver cumprindo a lei. Pedro, você é judeu, mas vive como gentio, ou seja, você não está cumprindo a lei. 15. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Olha o que Paulo está falando. Você mesmo não vive nas obras da lei, Pedro. Como é que você obriga, então, os não-judeus a viverem dessa maneira? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores. Por que Paulo falou isso? Gentios pecadores era a forma como os judeus se referiam aos não-judeus. Tá? Eles chamavam os não-judeus de pecadores. Por isso que Paulo usa essa expressão aqui. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, entre aspas, né? 16. Nós sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, Pedro. Você também sabe disso. Mas mediante a fé em Jesus. Aí, veja bem, amado, é a fé de Jesus. Tá? Então eu estou corrigindo, porque a tradução correta é essa. É o que nós estudamos no nosso estudo sobre termos nascidos justos já, né? Tá? Então eu coloquei, essa é uma adição minha, tá? Eu coloquei aí entre colchetes a fé de Jesus Cristo. Tá? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé de Jesus Cristo, porque foi a fé dele, a fidelidade dele. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus. Claro, cremos porque é uma consequência, né? O crer é uma consequência, não a causa. Para sermos justificados pela fé de Cristo, não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Por que Paulo está falando isso? Porque
havia essa visão, como nós lemos agora há pouco, né? Havia essa visão de que os gentios eram pecadores. Porque os gentios não estavam debaixo da lei, então os judeus olhavam e se referiam aos gentios como pecadores. Aí Paulo está dizendo, Pedro, nós procuramos ser justificados em Cristo, ou seja, não mais estamos debaixo da lei, não cumprimos mais a lei. Nós dependemos de Cristo. Então nós também, assim como os gentios, somos pecadores. É o que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, nós, judeus, tínhamos essa empáfia de chamar os gentios de pecadores, só que nós também somos. Por isso dependemos de Jesus para sermos justificados. É o que Paulo está falando aqui. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, assim como os gentios são, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. 18 e 19. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, se eu vou colocar a lei, essa expressão significa isso, tá? Se eu for reconstruir a lei como um meio de eu me justificar, então aí de fato eu sou um transgressor. Porque eu destruí a lei. Então se eu estou reconstruindo o que eu destruí, eu estou me assumindo como transgressor. Olha que visão, né? Porque eles sabiam, amado, o Pedro também sabia. Esse texto deixa isso muito claro. O Paulo falou, Pedro, nós sabemos que ninguém é justificado pela lei, você também sabe disso. Então, se nós formos reconstruir a lei como um meio de justiça, então aí nós assumimos que somos transgressores de fato, porque nós destruímos a lei, percebe? 19. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Meus amados irmãos, nós vivemos para Deus justamente porque não estamos debaixo da lei. Entende? Nós não temos que reconstruir a lei que foi destruída pelo Evangelho, entre aspas, né? Ou seja, o Evangelho veio substituir a visão da lei. Cristo, né, veio substituir a lei. O Evangelho veio então substituir a lei na mente das pessoas. Então a lei foi destruída neste sentido. Aí Paulo fala, eu vou reconstruir o que eu destruí. Se eu fizer isso, aí sim eu me coloco como transgressor. Porque por meio da lei, eu morri para a lei a fim. Olha só, a fim de. Perceba esse trechinho aí. A fim de. Percebe, amado? Para você viver para Deus, tem que abandonar obras de lei e toda a religiosidade derivada da lei, que nós vemos aí no sistema religioso hoje. Você tem que entender isso. O povo de Deus morreu na cruz para a lei. Nós que nascemos depois da obra consumada, já nascemos mortos para a lei. Só que a falta de entendimento a esse respeito fez com que nós nos submetêssemos mentalmente à lei. E aí nós não vivíamos para Deus. Percebe? Fui crucificado com Cristo. Não só Paulo, como todos os filhos de Deus. Assim, já não sou eu quem vive. Olha só, amado, olha só. Mas Cristo vive em mim. Você percebe que é a fé de Jesus? Gente, não é fé em Jesus. É a fé de Jesus. Por quê? Porque é Jesus que vive em nós. Percebeu, né? Você está vendo como é que essa tradução é a correta? Não existe fé em Jesus. Não nesse sentido que o sistema dá, né? De que você tem livre-arbítrio, você que decidiu crer em Jesus por livre-arbítrio, e através desse seu movimento de livre-arbítrio você foi justificado. Isso não existe. Foi a fé de Jesus, porque a vida que vivemos é a vida de Jesus. Percebe como se encaixa perfeitamente? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do. Por isso que nós corrigimos aí entre colchetes. Vivo-a pela fé do Filho de Deus. Por que a fé do Filho de Deus? Porque é Ele que vive em mim. Percebeu o conceito? Ora, se é Ele que vive, então a fé é dele. Não é a minha fé nele, é a fé dele em mim. Tremendo, né? A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Percebeu?
O problema de se viver mentalmente, né, debaixo de obras da lei, é como se Cristo tivesse morrido inutilmente, à toa. Ora, se ele morreu, ele vem para substituir a lei. Né? Ele manifestou a fé / fidelidade dele ao cumprir toda a obra. Morreu no Calvário, disse, está consumado. E as pessoas insistem em praticar a lei, viver em religiosidade, viver atrelada a templo, sabe? Viver atrelada a cerimonialismos. Jesus morreu à toa. Percebe? Viver pela fé, meu irmão, é isso. Repito, tem aquele aspecto que nós vimos no início, de crer, conquistar, vivo pela fé, não pelo que vejo. Tem, esse aspecto é válido, mas o principal é esse aqui. Porque não adianta você ter fé para conquistar, para isso, para aquilo, se você vive debaixo de obras da lei de religiosidade. O viver pela fé tem que ser pleno. Ou seja, essa visão de conquistar, não anda por vista, anda por fé, repito, é válido, a fé é o firme fundamento, amém, isso é válido. Mas esse aspecto aqui, que é o principal, viver fora da religiosidade, fora das obras da lei, isso aqui tem que acompanhar. Senão você não vive por fé. Não vive. Gálatas 3, versículos 11 e 12. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Pois aí, mais uma vez, o justo viverá pela fé. Nós vivemos a fé de Jesus. Então não é a minha fé nele, é a fé dele em mim, em nós. Porque a vida que nós vivemos é Jesus vivendo em nós. Então é a fé dele. Percebe? Nós vivemos pela fé do Senhor. Mas o sistema religioso não permite as pessoas viverem a fé de Cristo. Ou seja, se submeterem à fé do Senhor. Elas ficam tentando estabelecer a própria justiça para elas. Por meio de obras, sacrifícios, mandamentos, boas obras até. Muitos fazem boas obras, que são sempre bem-vindas, mas muitos fazem com esse caráter, né? De querer angariar algo de Deus, angariar a simpatia de Deus. Ah, Deus vai olhar para mim de maneira diferente, porque eu estou fazendo boas obras, eu vou alcançar aqui uma posição, vou alcançar minha salvação. Não, salvação não foi por isso. A salvação já foi dada, já foi consumada. Ela não veio por meio de nada disso aí. Ela veio pelo que Jesus fez. Entende? Então nós vivemos pela fé. Ou seja, vivemos guiados pela fé de Cristo, a direção do Espírito. Isso é viver pela fé. 12. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, ou seja, a lei, por elas viverá. Se você pratica obras da lei, então viva por obras da lei. Agora saiba, você nunca vai angariar nada da parte de Deus vivendo em obras da lei. Entende? Nem o galardão que Deus tem para os seus filhos pelas obras. Isso não vem por obras da lei. Se você vive na lei, então viva plenamente, amado. Sabe? São os 10 mandamentos principais e é todo desenrolar. São 613 mandamentos. Está a fim de cumprir os 613? Cumpre aí, então. Só que eu vou adiantar. Não vai conseguir. Ninguém consegue. Como você vai viver numa prática de vida que já é fadada ao fracasso? Não tem sentido nenhum. Mas sem perceber, as pessoas vivem assim na religião. É uma vida fadada ao fracasso, porque elas cumprem obras da lei sem saber, alguns cumprem até sabendo, né? Como eu falei, são 2 grupos aí que existem, né? Alguns cumprem sabendo que estão cumprindo a lei, outros acham que estão na graça. Ambos estão fora da fé, porque a lei não é baseada na fé. Você acabou de ler comigo. Quem pratica a lei, que vive pela lei. Só que ninguém consegue. Então é melhor viver pela fé. Ou seja, você assumir a fé de Cristo na sua vida. Você se libertar totalmente do sistema religioso. Do cerimonialismo, dos mandamentos, etc. Entende? É muito importante isso na vida da pessoa que está conhecendo o Evangelho. Você não pode titubear, meu irmão. O Senhor Deus está te revelando o Evangelho da Graça, meu irmão, em nome de Jesus. Rompa com o sistema. Rompa com ele, porque o sistema religioso não é da fé. Não é da fé. Rompa com o sistema. Tá? Porque isso é viver por fé.
Você abrir mão de todo esse pensamento veterotestamentário, né? Ou seja, do Antigo Testamento, você romper com isso é viver por fé. Rompa com toda aquela visão. Descanse na justiça que o Senhor estabeleceu. Justiça esta que te permitiu nascer justo já, para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Entende? Então rompa definitivamente. Isso é viver por fé. Em graça vivemos por fé. Pela fé de Jesus. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé de Jesus. Tá? Pela fé. Independentemente das obras da lei. Ó. Percebeu? Você já nasceu justo, meu amado, diante de Deus. Entende? Você nasceu justo, sem culpa, porque Jesus aniquilou o pecado. Entende? E a fé de Jesus conquistou isso. A justiça que justificou aqueles irmãos, né? Que viviam ali, que viveram antes da cruz, nasceram, né? Antes da cruz, e viveram a transição para a graça, aqueles irmãos foram justificados. Nós já nascemos justos. Por quê? Porque Jesus conquistou a justiça. A obra dele fez a justiça, não a minha fé, minha suposta fé, né? Nós não temos fé por nós mesmos. O crer que nós temos, esse aspecto de crer no Senhor, de crer em Deus, né? E crer para conquistar, foi o próprio Deus que nos deu, é um dom de Deus. Não fui eu que decidi ter fé, o Senhor me deu o dom da fé. Entende? E a fé de Jesus conquistou a justiça. Então nós já nascemos justos por causa disso. Então vivemos e temos que viver, como acabamos de ler, independentemente das obras da lei. Vocês estão percebendo a importância? Entendendo o que é viver pela fé de verdade? Além do aspecto da conquista, de andar não pelo que você vê, de ter a fé como um firme fundamento, tudo isso é maravilhoso, é muito válido. Mas esse aspecto aqui tem que estar vivo na sua vida. Romper com a religiosidade, viver de fato para Deus. É o que Paulo falou. Eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Ou seja, se a pessoa está debaixo da lei, ainda que mentalmente, ela não está vivendo para Deus. Então, um dos pontos que nós batemos aqui muito nessa tecla é para que o povo do Senhor, os eleitos dele, os filhos dele, possam viver de fato a fé, longe da religião. Viver Jesus de verdade. Ser luz do mundo de verdade. Ser o sal da terra, amado, como a terra, como o mundo precisa dessa luz que nós somos. Mas os filhos de Deus não conseguem iluminar o mundo como o mundo precisa, porque eles estão envolvidos com religião, a maioria está. Então não está na fé. Entende? Os da fé, esses sim, podem se considerar abençoados. Por que nós usamos muito essa expressão, abençoado, ou abençoado, irmão, abençoado, irmã? Por quê? Porque nós somos da fé. Nós nos tratamos como irmãos que somos uns aos outros, como abençoados. Por quê? Porque somos da fé. Estamos longe das obras da lei. Eu encerro com Gálatas 3, versículo 9. De modo que os que são da fé... Então, resumindo, o que é ser da fé? É não ser da lei. Fundamentalmente é isso. Entende? Esse é o conceito que Paulo está falando aqui. De modo que os que não são da lei... Os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Percebeu que foi a fé de Abraão? Está entendendo, né? A fé de Abraão, que veio a ser a fé de Jesus, o seu descendente. Pegou, né? E a fé de Jesus trouxe a justiça. E nós somos abençoados com Abraão. Tremendo, né? A religião não quer que você saiba disso, amado, porque essa palavra é libertadora. Quando você entende o que é viver pela fé, a fé de Jesus, né? De verdade, isso é uma libertação inefável. E graças a Deus, eu louvo a Deus, que nós temos a possibilidade de vivermos esta libertação. De fato, vivermos pela fé do Senhor Jesus em nossas vidas.
E que este conhecimento, meus amados irmãos, chegue a muitos outros irmãos, né? Para que os nossos amados irmãos, que também são filhos de Deus e que estão no engano aí do sistema religioso, possam também descansar, possam também viver de verdade pela fé de Cristo, né? Esse é o chamado para os filhos de Deus. E seguiremos aqui lutando, pregando a graça, para que os filhos do Senhor possam também ter essa oportunidade maravilhosa de viver pela fé de Jesus em nós.